Bom, hoje vamos gravar um vídeo um pouquinho mais sério, em plena quinta-feira. Para quem não me conhece, eu me chamo Igor, sou graduando em economia, brinco de estudar um pouquinho de teologia de vez em quando. Cresci em ambientes neopentecostais, dá para se dizer, um pouquinho pentecostal bem no meu início da minha trajetória, mas sempre visado para teologia da prosperidade e tal. E ano passado, em 2025, eu migrei para a teologia reformada, dá para se dizer assim. Deus abriu meus olhos e eu vi, percebi que a teologia neopentecostal da prosperidade, muitas coisas estavam erradas. O Espírito Santo está me guiando para todo o caminho que eu estou fazendo. E um dos pastores que foi muito importante nessa minha caminhada foi o pastor Rodrigo Mocelin. Eu poderia citar inúmeros pastores que foram bastante importantes nessa minha caminhada. Ontem não, mas na segunda vocês viram que eu falei sobre o Tim Keller, o John Piper também, que foi bastante importante para mim, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, meu Deus, quem mais? O Iago Martins também foi bastante importante, Hernandes Dias Lopes, o até um pentecostal carismático ferrenho me fez querer vir para a teologia reformada, que foi o Osiel Gomes, lá da Assembleia de Deus. O Rodrigo Mocelin foi um dos pastores que fez abrir meu olho sobre a seita do Rema, do neopentecostalismo puro, da confissão positiva, da teologia da prosperidade, do Deus só quer te abençoar, Deus não usa armas de Satanás para te amaldiçoar. E isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, de eu discordar dele sobre um tema, talvez me traga complicações até mesmo dentro do próprio meio reformado que eu estou. Não sei a opinião de outras pessoas reformadas, não fui buscar a opinião de Iago Martins, de Hernandes Dias Lopes, de nada, eu só vou dar aqui minha opinião pelos meus estudos. Eu sou uma pessoa bastante fácil de mudar de opinião quando eu vejo que eu estou errado. E por todos os argumentos que o Rodrigo Mocenin deu, eu vejo que ele está errado e não que eu estou errado. É até estranho você falar isso. O cara pastor há mais de 20 anos. Com toda certeza, fez o seminário presbiteriano, que é um dos melhores possíveis. O seminário presbiteriano, junto com o Batista, é um dos melhores do caramba. Fez lá, provavelmente é mestre, fez mestrado em aconselhamento pastoral ou mestrado em teologia, eu não sei o nível de graduação dele, mas não existe dentro da nova aliança um ungido a mais. A mesma unção que está sobre o pastor Rodrigo Mocenin está sobre mim. Não vou fazer falácias lógicas nem atacar a pessoa do Rodrigo Mocenin. Eu vou discordar de ideias. E que eu acho uma ideia muito perigosa, que é sobre a ansiedade. Rodrigo Mocenin fala, defende ferrenhamente, vende cursos online, falando que quando você está em ansiedade, você está em pecado. Que é pecado ter ansiedade. Enquanto eu estava saindo do ambiente neopentecostal, eu estava vendo uma pregação dele, foi uma pregação, foi um vídeo na cozinha, onde ele falava que se você está ansioso é pecado. E minha mãe ouviu aquilo, então todo mundo é pecador. Eu falei, é a lógica do cristianismo. Por mais que tenha um fundo de verdade sobre que todo mundo é pecador, que todo mundo merece um inferno se não fosse a graça de Cristo, tem um fundo de verdade maravilhoso nisso. Mas por si só a ansiedade não é um pecado. A Bíblia, sim, nos manda não andar ansiosos, confiar em Deus. No Salmos 27, o Salmos capítulo 20, verso 7, foi um dos versos que mais ficou na minha cabeça, que é não confie em carruagens, não confie em cavalos, mas todo Salmo 20, no caso, fala para confiarmos no Senhor. E aqui no Daniel Israel fazendo aquela oração de confiança em Deus antes da batalha, na cronologia do tempo. E a Bíblia nos manda não andar ansiosos, confiar em Deus, não confiar em carruagens, não confiar nos nossos ídolos, entre aspas, como dinheiro, amores mundanos, mas confiar em Deus. Filipenses 4:6 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lá em Mateus, no Sermão do Monte 6:34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aí o Senhor Cristo vai discorrendo. Olhem para os pássaros do céu, eles não se preocupam o que hão de comer amanhã. E o Pai Celestial os alimenta a cada dia, os provê a cada dia.
Não seria você mais importante que as aves do céu? Olha os lírios do campo em sua beleza maior que a de Salomão. Eu sou muito viciado nesse, entre aspas, muito viciado nesse texto de Sermão do Monte. Os lírios do campo, sua beleza mais bela do que a de Salomão, se vestiu aqui nas terras. E o Senhor os prove para ele essa beleza a cada dia dessa vestimenta. Não sereis você mais importante que os lírios do campo? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sou fascinado nesse texto daqui. Mas a gente tem que entender uma coisa: a Bíblia nos manda não andar ansiosos. Porém, a ansiedade é diferente de pecado. O pecado não é um sentimento involuntário que temos aqui dentro. Ó, por favor, entre muitas aspas. Ó, que vontade involuntária que eu não consigo me controlar de trair minha esposa. Que vontade involuntária que eu sinto aqui dentro de me masturbar. Não, é algo deliberadamente. É uma inclinação deliberada pela nossa natureza. É uma rebelião consciente. E muitas vezes essa ansiedade não é algo nosso, é algo inconsciente, que às vezes a gente, pela própria natureza, pelo medo de estar aqui nessa terra, talvez um vazio que a gente sinta, a gente fica ansioso, preocupado com amanhã. Medo, angústia, tristeza, todos aparecem, todos esses sentimentos vão aparecer em cada um dos justos. Isso não significa que é um pecado. Nos Salmos 38 e nos Salmos 42, Davi fala que o coração está em extrema ansiedade. Você pode lá. Aí vemos Enias também. Vou até né, aqui. Enias, que em 1 Reis 19, está tão angustiado que pede a própria morte. Jeremias, depressão pura, lamento atrás de lamento, lamentações de Jeremias, principalmente capítulo 1 e capítulo 2 é isso. E todo o livro de Jeremias é isso, é juízo, 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 juízo de Deus em tristeza pura. Paulo fala de ansiedade para as igrejas também. Vamos lá e abrir a Bíblia aqui em 2 Coríntios 11, 28. Recomendo, se você tiver com sua Bíblia aí do lado, acompanhe, tá certo? 2 Coríntios 11, 28. É 11, 28? É 2 Coríntios 11, 28. Cadê? Eu tô na King James, tá certo? Além de tudo isso, peça diariamente sobre minha responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. É isso mesmo? Ah, começando 27. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, peça pesa diretamente sobre minha responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Perdão, me errado aqui, tá certo? Então, basicamente, ele está se dizendo, tem um peso, uma ansiedade que pesa sobre mim, e sobre todas as igrejas. Aí no verso 29 continua: ora, quem se enfraquece, que quem se enfraquece, que eu, semelhantemente, não me sinto enfraquecido, quem se escandaliza, que eu, de igual forma, não fique indignado. Aí o verso 30. Se, portanto, devo me orgulhar, então, que seja nas atitudes que revelam minha própria. Então, isso. Jesus também, lá em Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Vamos lá, Mateus 26, 38. Cadê? Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo do extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Jesus estava em pecado aqui, estava no Getsemane, pronto para ser levado a Pilatos, para ser moído por nós. Jesus estava com ansiedade ali, uma tristeza profunda. Aqui não dá para mim descrevendo ansiedade, o medo do que ia lhe acontecer, mas ele tinha plena confiança no Senhor. Jesus pecou aqui? Não, que eu saiba. Não, porque simplesmente não é pecado. A Bíblia não condena sentir
A ansiedade. A ansiedade é algo que pode vir, aflições virão. Nós, por nossa natureza, não vamos querer confiar no Senhor, vamos querer tentar fazer com a força dos nossos braços. Mas a Bíblia condena a ansiedade de uma forma, quando a gente se entrega a ela, como se ela fosse o nosso Senhor. Quando a gente começa a se guiar pela ansiedade, de não tomar decisões com base no racional, no que Deus prometeu para a gente, mas tomar decisões com base na nossa ansiedade. E eu acho essas palavras do pastor Rodrigo Mocenin perigosas para a igreja, mas muito perigosas, porque você afasta muitas vezes os crentes. Isso daí você faz recair mais juízo, faz recair mais legalismo sobre o crente, sobre a pessoa que às vezes é verdadeiramente salva, que confia em Deus, mas tem essa inclinação para a ansiedade, não como um pecado, mas uma inclinação que ela não consegue controlar. Você faz recair isso sobre ela. E muitas vezes isso pode causar afastamento, pode causar tristeza, machucar corações de pessoas. E eu acho muito perigoso essas falas do pastor Rodrigo Mocenin. Não é atacando o próprio Rodrigo Mocenin, tá certo? Mas essas pessoas que sentem essa ansiedade não devem ser atacadas falando que estão em pecado, porque não estão. Elas só não deixam muitas vezes a vida ser guiada pela ansiedade, elas só sentem essa ansiedade. Aquilo dali não é um pecado. A gente, nós como os cristãos e principalmente os pastores, tem que acolher essas almas, acolher, fazê-las entender que no mundo tereis aflições, que até o próprio mestre sofreu, mas que no fim de tudo valerá a pena. Que no fim de tudo morrer é lucro. E acolher essas almas, acolher esses jovens, acolher a minha geração, que é a que mais passa por esse sentimento de ansiedade. Eu peço perdão pelo meu erro na fala de 2 Coríntios 11. Eu anotei aqui, fiz uma colinha, mas não estava seguindo ela. Eu sou péssimo em gravar vídeo e ler. Eu gosto de falar espontaneamente. E muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez falando, nada contra o Rodrigo Mocenin. Eu combato ideias e não sou contra as pessoas. Podemos discordar aqui, mas é meu irmão na fé, um pastor presbiteriano que merece respeito. Show? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que o conselho da minha igreja veja esse vídeo também e me fale comigo, me dê opinião aqui também. É sempre muito importante. E é isso, galera. Beijão. Tamo juntasso. Fui.